Então, e aí quando a gente assumiu, teoricamente, a liga, né? Quando ela começou de verdade, os clubes vinham de uma realidade de 70 duplas, 80, até porque não cabia muito mais que isso, né? E essa era a realidade do Padre Joinvilense. Com o surgimento da liga, no início a gente também não sabia como ia ser esse crescimento. Tanto é que a gente dividiu etapa para cada clube como se ele só fosse acontecer no clube. E aí a gente propôs uma etapa regional, porque a gente criou 10. Isso. Então a primeira etapa regional a gente deu esse nome porque aí ficou etapa leste 47 JP e etapa norte a mais Padel e a G3. Então a gente tinha 10 etapas na primeira. E foi assim que começou. Eram 8 duas de cada clube e uma regional para cada um. No entanto, a gente já conseguiu começar a aumentar o número de duplas e aí já não comportava mais realizar. E aí a solução foi: vamos manter a distribuição das quadras de maneira regionalizada. Então, quando a JP fosse fazer algum torneio, ela utilizaria como subsede a 47. E assim vice-versa, assim como o G3 utilizaria a Mais Padel ou a Mais Padel utilizaria o G3. Graças a esse crescimento, ele foi tomando uma proporção muito grande, né? Que no ano passado foi a primeira vez que a gente precisou utilizar o terceiro clube. Que aí quando a gente não comportava mais a quantidade de quadras, né? A gente utilizando as 5 da 47, mais as 4 da JP, a gente utilizou mais 2 da Enquadra, né? Pela necessidade mesmo, né? Então, E assim, né, um detalhe, né, pegando o histórico dos torneios, né, que eram 70, que era o limite, né, que a gente sempre colocou ali 25, 26 duplas por quadro, então era o limite que a G3 ou a Mais Padel podia fazer, né? E lembrando que a Mais Padel na época eram 3 quadras, né? Sim, hoje tem 10. E o meu primeiro torneio, então, assim, já bateu o nosso recorde, que foi 136 duplas, um torneio interno. Então, assim, já teve que sair do meu clube, já tivemos que usar a 47 já como apoio. E, poxa, que legal, né? A primeira vez, né? Acho que usamos 2 quadras e tal, e aí isso depois aumentou. E isso foi respingando em todos os outros, né? A gente sentiu, pô, todos os clubes, meu, que legal. E, pô, deu 136 duplas lá na JP, como é que vai ser o próximo? E, pô, o próximo já foi muito bom e assim por diante, né? e daí a gente vai entrar no problema que é a abertura de coisas pra gente falar, né? É, claro. E aí, cara, isso é legal porque essa é a parte da história que eu acredito que outras ligas vão criar e vão passar a ter esses problemas. E essas são as coisas que a gente resolve internamente. A gente começou a adaptar a coisa ali, a gente criou um padrão. Ó, os torneios têm que responder a esse padrão. Tem que acontecer sexta-feira, a partir das 18 horas, o número limite por duplas por quadra, se não tem que usar outro clube, e assim a gente foi fazendo. Por quê? A gente foi tendo experiências e a gente foi aprendendo.